Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre perspectivas para o mercado de grãos. Vamos acompanhar o que a gente pode esperar para o mercado nos setores da soja, do milho e também do algodão. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é a Marcela Marini, ela que é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda, Marcela, é um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada pelo convite, Guilherme, bom dia para você. Marcela, vamos começar então falando vamos começar pela soja. A gente acompanhou altas muito grandes nos últimos tempos. As cotações em Chicago chegaram nos $16, recuaram um pouquinho nesse momento para algo em torno dos 12. O que a gente pode esperar para essa reta final de 2021 e para o começo do ano que vem também? Bom, Guilherme, como você mesmo mencionou, esse ano foi um ano aí de muita adrenalina, né, para os preços de soja. Os preços chegaram a ultrapassar aí a cotação de $16 por bushel, num período onde a incerteza climática era muito grande, principalmente nos Estados Unidos. Hoje, com a consolidação aí da safra americana, né, aí configurando uma safra acima de 120 milhões de toneladas e um aumento de área de 3,5% para a safra brasileira, que também vai configurar um recorde para 2022 relacionado à safra, isso deve trazer aí uma certa pressão para os preços em 2022. Então a gente está falando aí que a oferta tem crescido num ritmo um pouquinho mais acelerado do que a demanda, e isso deve mostrar para a gente, isso vai ser mostrado para a gente pelos estoques que devem ter aí uma recomposição quando a gente compara com as duas últimas safras. Então, para 2022, assumindo que o Brasil vai produzir aí uma safra recorde de 142 milhões de toneladas, a gente pode sim esperar preços um pouco mais fracos para safra 2021-22. E aí, Marcela, você comentou, oferta crescendo mais do que demanda, e quando a gente fala de demanda, o papel da China é sempre muito importante. O que a gente pode esperar desse player importante no mercado para o ano que vem, em termos aí de demanda, dessas importações chinesas que mexem tanto no mercado americano como também aqui no nosso brasileiro? Perfeito. Bom, a gente viu aí, como a gente mencionou, né, o preço da soja subiu muito nos últimos 2 ciclos, e isso impactou diretamente aí o custo relacionado às margens de esmagamento para o principal importador de soja, que é a China. Então, com isso, a gente viu que principalmente quando a gente olha lá, quando as cotações alcançaram os $16 por bushel, a gente viu aí que a China já saiu um pouco do mercado e as exportações acabaram arrefecendo, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Então, nesse momento, hoje, a estimativa do Rabobank é de uma importação de 101 milhões de toneladas para o ciclo 22, que é um volume bem similar aí ao que a gente viu em 2021. Então, por isso que a gente reforça aí a mensagem que, nesse momento, as importações e, consequentemente, a demanda não deve crescer no ritmo tão acelerado quanto a gente viu aí a área, e a gente espera que a safra também acompanhe esse crescimento. E, Marcela, a gente tem acompanhado um aumento grande nos custos de produção aqui no Brasil, uma preocupação do produtor com essas questões. Num ano que a gente pode esperar preços mais pressionados, essas margens também vão ficar mais achatadas? O produtor brasileiro vai ter mais dificuldade de ter rentabilidade com a soja? Apesar da gente estar falando aí de preços um pouco menores, a gente ainda vê preços em patamares elevados, né? Então é importante a gente reforçar essa mensagem também. Que a gente não espera o pico dos preços que a gente viu em 2021, mas ainda assim preços mais elevados, o que ainda deve mostrar um cenário favorável de margens para o produtor em 2022. Mas é importante a gente pensar aí na formação de preço da venda dessa safra aí ao longo de 2022, né? Pensar num preço que seja favorável aí às margens para o produtor. Agora, Marcela, entrando nas questões do milho, 2021 a gente teve preços recordes de milho aqui no Brasil. O que a gente pode esperar para o ano que vem? A gente já tem visto uma redução nessas cotações nessa reta final de ano. Para 2022, o que a gente pode esperar para o milho aqui no Brasil? Perfeito, Guilherme. As cotações aí, de acordo com o indicador do CPEA, chegaram a atingir aí R$100 por saca, né, que é realmente um nível recorde histórico.
e muito direcionado aí à quebra de safra que o Brasil enfrentou por todas as questões climáticas que a gente viu no ciclo de 2021, de atraso de plantio, chuvas abaixo da média e geadas. Então a gente viu todo um cenário bem problemático em relação ao clima e isso impactou diretamente nos preços. Para 2022, os preços acabaram impulsionando o aumento de área, né? Então o Rabobank hoje está estimando aí uma área total de milho para o ciclo 2022 de 20 milhões e 800 mil hectares. Isso, assumindo a linha de tendência de produtividade, vai resultar numa safra total de 116 milhões de toneladas. Então a gente vai ver aí um salto bem significativo da safra, né? Então na campanha 2021 o Brasil produziu cerca de 87 milhões de toneladas. Para 2022 a gente está falando em 116 milhões de toneladas, então é um salto bem significativo e isso pode trazer aí uma pressão sobre os preços quando a gente já tiver essa safra consolidada, aí principalmente a partir aí do início da colheita do milho safrinha de 2022. E, Marcela, até no milho, essa questão dos custos de produção também estão impactando, até mais do que da soja, que já está andando essa safra, a segunda safra do milho do ano que vem ainda vai vir pela frente. A gente tem ouvido aqui muitos produtores já falando em repensar opções, em apostar no sorgo, em diminuir a área de milho que ele estava planejando para a segunda safra. É uma questão que já está no radar de vocês? Você já tem observado essa possibilidade de reduzir um pouquinho essa expectativa para a segunda safra em função desse aumento de custos? Por enquanto não, a gente não vê ainda essa possibilidade. O cenário para o plantio está muito favorável, né? Então a gente tem visto aí, tem acompanhado que o plantio da soja ocorreu num período muito bom e de uma maneira bem avançada quando a gente compara com o histórico. E isso pode levar aí a um cenário favorável ao plantio do milho segunda safra. Acompanhar como é que vão acontecer essas entregas dos insumos, a questão aí dos preços e das margens, e vale lembrar que o preço do milho, assim como o da soja, estão um pouco mais baixos, mas ainda assim em níveis bem favoráveis, bem elevados, né? Um outro ponto que chamou bastante atenção nesse ano, Marcela, foram a relação de exportações e importações, né? A gente viu exportações de milho caindo bastante com relação aos últimos anos e as importações subindo bastante. Para 2022, o que a gente pode esperar desse mercado de importações e exportações? Para 2022, a gente espera aí uma volta aos patamares normais de importação, né? Se a gente assumir aí essa safra recorde de 116 milhões de toneladas, e as exportações devem crescer aí num ritmo, voltar aí aos patamares de 2019, né? Quando o Brasil exportou aí quase 40 milhões de toneladas. Então a gente, essa oferta que o Brasil vai produzir, provavelmente, e assumindo que a gente pode ter aí uma desvalorização cambial e que pode favorecer as nossas exportações, pode fazer com que o Brasil exporte aí cerca de 37, 38 milhões de toneladas de milho, voltando aos patamares de 2019, como a gente já viu. E aí, com esse aumento da produção, também diminuiria a necessidade das importações, né? Perfeito, exatamente. Até em 2021, quando a gente olha, as importações elas já não foram tão significativas quanto a gente esperava, né? A gente viu aí que as exportações acabaram reduzindo significativamente, disponibilizando esse volume para abastecimento do mercado interno, e as importações aconteceram até num ritmo um pouquinho mais lento do que o mercado estava esperando. Agora, Marcela, entrando nas questões do algodão, o algodão a gente também vem de anos bastante movimentados nos preços do algodão, né? A gente teve um 2020 com uma queda muito grande nesses preços, 2021 uma recuperação nessas cotações. O que a gente pode esperar para o ano que vem nesse mercado que tem sofrido bastante influência do que está acontecendo ali com pandemia, fecha comércio, fecha mercado, abre de volta? O que a gente pode esperar para o ano que vem? Exatamente. Bom, desde o início da pandemia, aí também com os elevados preços de outras commodities agrícolas, né, incluindo soja e milho, a gente viu aí que o algodão enfrentou uma alta competição por área ao redor do mundo, né, não falando só de Brasil. E isso ampliando da área de algodão para 2022, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então a gente tem visto, sim, um aquecimento
da demanda, né? Então, em 2021, o consumo global de algodão aumentou 17%, que é um volume, é um crescimento muito significativo. E aí, com a abertura da economia, com o avanço da vacinação por conta da pandemia Covid-19, a gente espera ainda um aumento do consumo da ordem de 3% para 2022. Como eu disse, a gente viu aí uma certa limitação do aumento de área, então a gente ainda vê aí que os preços de algodão, quando a gente compara aí a oferta e a demanda, a gente ainda vê os preços de algodão, de maneira geral, bem suportados. Esse cenário deve permanecer para 2022. Essa questão da área, né, Marcela, a gente viu uma diminuição muito grande na área aqui no Brasil de 20 para 21 em função dos preços, daí agora onde se esperava uma recuperação, uma volta, né, aqueles patamares, um crescimento acontecendo, mas acontecendo de maneira menor do que o esperado, justamente então em função dessa competição com outras commodities. Exatamente. A gente espera, a estimativa do Rabobank hoje é de um aumento de 12% da área de algodão no Brasil, da área plantada de algodão no Brasil, mas ainda assim, ainda um pouco distante aí do que a gente já viu em outras safras, né? Então, isso deve auxiliar aí a dar um suporte ainda maior para os preços de algodão no mercado interno. Marcela, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho essas perspectivas para esses 3 importantes mercados para o produtor brasileiro. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Obrigada, Guilherme, obrigada pelo convite mais uma vez. Só a gente realmente ficar de olho aí em todos os fundamentos da oferta e demanda, no câmbio, que também é um fator que às vezes foge um pouquinho dos fundamentos dos nossos mercados agrícolas, mas que acaba, às vezes, também sendo um protagonista dos preços na formação de preços. Então, é isso, a gente acompanhar clima, acompanhar ritmo de demanda, para a gente entender aí quais são as principais perspectivas para 2022. Marcela, mais uma vez, muito obrigado. Deixo aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando tudo isso que vai modificar, todas as alterações de mercado daqui para frente aqui no Brasil. Muito obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigada, Guilherme, até a próxima. Essa a Marcela Marini, ela que é analista de grãos e oleaginosas do Rabobank Brasil, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o que a gente pode esperar para os mercados de soja, milho e algodão para o ano de 2021. De maneira geral, as 3 commodities apresentando bons níveis de preços para o produtor brasileiro, entre eles a soja e o milho, com patamares mais pressionados, mais reduzidos com relação ao que a gente acompanhou em 2021, mas ainda assim patamares elevados, positivos, que podem garantir sim rentabilidade para os produtores. As questões do algodão, esse sim o preço pode permanecer num patamar mais elevado em função de um aumento de área menor do que o previsto, uma demanda acima da oferta para o algodão pode manter esses preços mais sustentados no ano que vem. Olhando para o caso da soja, a expectativa de safra recorde no Brasil pode ajudar a pressionar esse mercado, também a diminuição nas importações chinesas também podendo pressionar essas cotações, mas que, segundo a Marcela destacou aqui para a gente, ainda assim devem dar condições de rentabilidade para o produtor brasileiro nessa safra que vai ser colhida em 2022. Mesma questão para o milho, a expectativa de um aumento grande na produção brasileira de milho, e aí expectativas do Rabobank apontando uma volta aos patamares normais de exportação de milho brasileira, também de importação de milho, o que pode ajudar a manter esses preços num preço positivo, um preço não chegando nos picos que a gente acompanhou em 2021, com essas cotações superando até os R$100 em alguns momentos, mas ainda assim em preços satisfatórios, em preços que mantêm o interesse do produtor em participar e manter as suas áreas cultivadas com milho. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.